que muitos digam que, Lucas, é impossível, cara, você tá viajando, essa diretoria vai contratar esses caras, não se esqueçam, o Luis Soares jogou no Grêmio, o White, que não é aquele nome, mas jogou no Grêmio, o Payet jogou no Vasco, o Depay, que tudo bem, custa uma nota absurda, está jogando no Corinthians, que é um time quebrado. Então, o Saúl acabou de vir para o Flamengo. Então, antes de pensar que esses jogadores é impossível vir ao Palmeiras, lembre-se desses caras que eu acabei de dizer, que times com pouquíssimo poder financeiro convenceram e trazeram esses caras para jogar no futebol brasileiro. Vários jogadores, Rubem Neves, Casemiro, que o Palmeiras precisa tanto de um volante e o Palmeiras precisa de um 5. O Marlon Freitas não é bem esse camisa 5. Casemiro tá em final de contrato com o Manchester United. O Coque é meia. Hoje nós temos quem de meia? Rafael Veiga e Maurício. Será que o Coque joga menos que esses dois caras? Um projeto muito bem elaborado e apresentado para um jogador desse, ele não viria para o Palmeiras? Cara, esse é o problema. O Rubem Neves joga muito. Também é um volante português, joga de meia também. É outro jogador que poderia vir jogando no Palmeiras, cairia como uma luva. São jogadores caros? São jogadores caros. Óbvio que são caros. Quem é barato, gente? Fala pra mim, qual é o jogador que o Palmeiras, pode trazer esse aqui, que esse aqui é barato e vai resolver? Nenhum. Não existe jogadores assim. Ou o jogador é caro e realmente tem um bom salário, ou então é um jogador barato que vai ser uma dúvida. Aliás, temos exemplos aí de vários jogadores que nós contratamos que são dúvidas, que se apresentaram no Palmeiras, jogaram e se mostraram realmente que não são jogadores da altura do Palmeiras e que foram caros. Então, se for para gastar, que gastem jogadores assim, experientes, que vão vir e vão dar conta do recado. É como eu disse, o Grêmio, quando começou a falar do Luis Soares, todo mundo dava risada, gente. O Grêmio, em termos de faturamento, acho que não fatura metade que o Palmeiras fatura. E ele conseguiu trazer o Luis Soares. Então, o Palmeiras tem vários jogadores que o Palmeiras precisa, que o Palmeiras fica rodando sempre nas mesmas opções. Aí é jogador da MLS, aí é jogador de não sei da onde, de mercados que os jogadores nós nem conhecemos, porque o Palmeiras é especialista em trazer jogadores que nós não conhecemos. Quando trouxe o Sousa, eu nunca tinha ouvido falar do Sousa. Quando trouxe o Facundo, também. Quando trouxe o Mikael, falei, cara, não tenho ideia quem é esse cara. E vários jogadores conhecidos aí, que o futebol brasileiro está crescendo muito. O futebol brasileiro fez um ótimo papel no Mundial de Clubes, agora o Flamengo foi lá contra o PSG, deu trabalho, tá todo mundo vendo. O Palmeiras, um pouco tempo atrás, deu muito trabalho pro Chelsea. O Chelsea conseguiu ganhar no finalzinho ali da prorrogação. O Fluminense também fez um ótimo papel. Então, o futebol brasileiro tá ficando cada vez mais conhecido e cada vez mais tá conseguindo pagar mais pros seus jogadores. Então, o Palmeiras precisa de ir atrás de atletas assim e não ficar rodando sempre nos mesmos. O Palmeiras parece que tem um fetiche com a MLS. Acho que se esses jogadores forem para a MLS, aí o Palmeiras vai atrás. Porque não é possível que com tantas opções de mercado assim, cara, realmente, às vezes você vai lá, como o Flamengo foi atrás, aí já é outro nível de jogador mais novo, mas o Flamengo foi atrás do Tati Castellanos, né? Que estava na Lazio. Tentou, o West Ham acertou, tudo bem, cara. Mas ele foi atrás e tentou trazer um jogador que iria resolver o problema dele. Então, ir atrás não significa que o Palmeiras vai contratar e já era. Você tem que tentar esses nomes. Se às vezes você não consegue agora, você consegue no meio do ano, você consegue no final do ano, mas o Palmeiras roda sempre nas mesmas opções. O scout do Palmeiras tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Todos esses jogadores que vieram, o Bright White veio, ele não fez aquela apresentação, mas ele fez gols no Grêmio e fez gols importantes. O Luis Soares nem se fala. O Grêmio veio da Série B e foi vice-campeão e ele colocando o time, a maior parte dos jogos aqui, tá? O Payet não jogou tanto assim no Vasco, mas teve momentos que jogou bem. O Saúl veio, não é titular do Flamengo, mas também tem jogado bem quando entra. Então assim, tá na hora de pensar fora da caixa e a diretoria do Palmeiras precisa acordar. Falaram que vão ser agressivos no mercado, agressivos trazendo só o Marlon Freitas. Tudo bem, ainda tem a janela, pode ser que traga mais nomes, mas se quer mudar o perfil de jogadores cascudos, que em jogos decisivos não vão sumir, tá aí. Eu pensei rapidamente aqui, eu tenho só o meu celular e consegui descobrir esses jogadores que estão em final de contrato. Ainda tem Fabinho, ainda tem Kanté, todos esses jogadores também em fim de contrato já podem assinar o pré-contrato e o Palmeiras precisa acordar, né? Galera, sobre o Felipe Melo deu uma resposta, né? Ele já havia criticado o Abel Ferreira, que vai voltar depois do elenco inteiro e do restante da comissão técnica, e ele disse que não ganhou nada, tinha que voltar, e
o Abel Ferreira, obviamente, tem seus defensores. E o Felipe Melo respondeu novamente. Ele estava até depois lá de uma partida de tênis. E ele falou, cara, o correto. Ele disse, pô, eu não posso criticar o Abel agora. Porque é impressionante como o Abel Ferreira ele não pode ser criticado. Ah, mas o cara tem direito de descansar. Gente, acordem. Eu sei que a maioria concorda que o Abel Ferreira já deveria estar lá. Ser o primeiro, abrir o CT. Porque tá devendo demais. Só que muitos ainda, sobram muitos torcedores, ou de outros clubes, ou provavelmente do Palmeiras, a gente respeita a opinião, mas que não pode criticar o Abel Ferreira. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ser refém de um técnico, cara. O Abel Ferreira tem suas qualidades, ganhou seus títulos, mas a gente não pode ser refém. Ele não é o único técnico do mundo. Ele é mais um funcionário do clube que tem que mostrar resultado. O Palmeiras hoje é um time muito investimento. O Palmeiras pode contratar jogadores a peso de ouro, o Palmeiras pode fazer um bom elenco, o Palmeiras tem estrutura, precisa apresentar mais. Nos últimos 2 anos ficou devendo demais, aí você vai se apresentar atrasado, aí você faz uma crítica construtiva, olha, eu acho que como eu fiz, o Felipe Melo fez, muitos fizeram, cara, dado ao devido momento, acho melhor o Abel Ferreira se apresentar antes, cara. Pra não dar, sabe, é a mesma coisa do Paulinho. Paulinho pode curtir as festas dele lá? Claro que pode. Mas é o momento, o cara que não tá jogando, o cara que tá cheio de lesão, postar toda hora em festa, poder pode, mas não é inteligente. E eu acho que o Abel Ferreira, mais uma vez, não foi inteligente. Leila Pereira, Anderson Barros, Abel, não dá, cara, Abel. Depois a gente tenta, fim do ano se for melhor, você pega mais uns dias, mas agora não, cara. Agora a gente precisa trabalhar, precisa estar no CT e mostrar resultado. Porque o time ficou devendo demais nos últimos 2 anos e a gente acaba se deparando com essa coisa de não poder criticar o Abel Ferreira. Eu juro que eu não entendo essa situação. E por último, sobre Matheus Pereira. Eu postei um vídeo, inclusive na rede vizinha lá no TikTok, quem quiser, segue lá, Passione Verde. Eu fui bombardeado. Pô, você tá maluco? Quem é você? Matheus Pereira da onde? Da onde você trouxe essa informação? Da sua cabeça? Cara, por sorte, está em todos os portais que o Palmeiras, sim, já mostrou interesse para o staff do Matheus Pereira de trazê-lo para o Palmeiras, mas, infelizmente, todas as notícias que saem, está escrito lá que só para o meio do ano. É aí que falta um pouco a ousadia. Será que o Palmeiras pelo menos foi lá no Cruzeiro? Às vezes o Cruzeiro se interessa por um jogador aqui, o Tite, cara, o Tite pode gostar de alguns jogadores do Palmeiras que às vezes o Palmeiras nem está utilizando mais tanto. E aí pensa, pô, vou ganhar um jogador do Palmeiras que eu quero, o Matheus Pereira eu já vou perder no meio do ano mesmo se ele não assinar com a gente. Palmeiras foi lá negociar? Cara, eu duvido. Pra mim, que eu acho que o Palmeiras é aquele negociador tímido, sabe? Que ele liga lá, hoje, ó, desculpa incomodar, o Matheus Pereira, não, desculpa, não quero incomodar ele não, só meio do ano, né? Cara, chega firme, cara, faz a proposta, conversa. Acho que a Leila Pereira, ela é bem relacionada, tirando com o Flamengo, né? O BAP lá e o seu staff, ela é bem relacionada, cara, conversa. Anderson Barros, pega o avião, vai lá em Minas Gerais e vai conversar. Ah, recebi um não interessa, você vai lá. Conversa com o Cruzeiro, você tem que tentar jogadores do tipo. E realmente o Palmeiras é aquele negociador que fica esperando cair do céu, e aí realmente os outros vêm e atropelam. Fiquem vendo só, se o Matheus Pereira não renovar com o Cruzeiro, pode ter certeza que é muito capaz que outro time com menos dinheiro leve. Aí vem um Grêmio do nada, um Internacional, um Flamengo eu não sei, porque o Flamengo já tem muitos meios, mas creio que ele não vai também querer inflar tanto assim o elenco dele. Mas outros times com menos poder de barganha ali, parece que negociam muito melhor com o Palmeiras, cara. A gente não quer ficar pegando no pé aqui da Leila Pereira, do Anderson Barros, eu não tenho nada contra eles, cara. Pra mim, se eles fizerem um bom trabalho e o Palmeiras só ganhar, eu vou adorar vir aqui fazer um vídeo. Pô, caralho, a Leila Pereira é muito inteligente, o Anderson Barros é muito sagaz, é impressionante, mas não é a realidade, cara. Um pouco mais ousadas, né? Porque a gente precisa, tanto fora de campo ser ousado, como dentro de campo também. Em jogos decisivos, ser ousados. Futebol é arriscar. É um jogo de risco. Você precisa fazer as coisas. Ninguém tá falando aqui pra ir lá e afundar o time em dívida e trazer o jogador. Beleza, se for muito caro, tudo bem, mas você tem que tentar esse tipo de jogador e não ficar só se escondendo e esperando cair do céu. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Quero muito saber o que você pensa sobre todos esses assuntos. Matheus Pereira, todos esses jogadores que eu falei, que já podem assinar o pré-contrato, e sobre os defensores do Abel, que não pode falar nunca mal do Abel, que todo mundo fica maluco. Galera, volto amanhã com mais vídeos do Verdão. Valeu!